de dar risada com o craque Neto nos donos da bola na TV, que ele fez uma ironia e falou: o Flamengo vai recorrer mais uma vez, o jogo não vai ser no domingo. Aí eu falei: nossa, que informação será que o craque tem? Aí ele falou: não, vai ser em 2025, que o Corinthians vai querer, o Flamengo vai querer ter o Pedro, o Flamengo vai querer ter outros reforços. Faz sentido, né? Enfim, ontem eu não pude ouvir a sua opinião sobre esse adiamento da CBF, o Paulo do Vale. Também não vai falar mais, que já ficou frio o assunto. Ficou meio frio mesmo, mas é muito simples. Pode a CBF criou um problema pra ela mesma. E sabe uma coisa que eu pensei? Se a CBF, quando anunciou as datas, já tivesse anunciado de que a Copa do Brasil seria depois do Campeonato Brasileiro, alegando que essa é a nossa principal competição, onde a gente paga melhor e a gente quer os melhores em campo, ninguém chiaria. O problema é que ser feito antes. Eles indicaram essa data de meio de semana, né? Essa é a questão. Eles fizeram o indicativo que esses jogos seriam realizados no meio de semana. E aí, obviamente, eles criam esse problema. Então, assim, era muito simples, cara. Se você faz o básico, eu entendo a motivação, ela é válida. Porque estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil e a data FIFA que tá marcada ali há 2 anos e tal, a CBF já poderia, primeiro, não ter marcado numa proximidade. Mas não é igualitária, né? Fazendo isso... A tomada de decisão, sabe? Não. Então, mas se ela é tomada antes, se você reúne os 4 clubes e fala: a gente tá pensando em fazer isso porque aí vocês têm força máxima, jogam no final de semana, dá mais audiência, a torcida... Sabe assim, você tem argumentos pra isso. Você tem argumentos pra essa mudança, desde que ela fosse antecipada a qualquer coisa, a qualquer acontecimento, a qualquer possibilidade. Porque aí você antecipa essas reclamações. Eu, de qualquer jeito, eu volto a defender o ponto que é o seguinte: há 2 anos a data FIFA está determinada. Os calendários do futebol brasileiro, eles sempre são aprovados com 1 ano antes, gente. É importante você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, entender isso. Você, torcedor que seja do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, do Palmeiras, do Juventude, do Ceará, da Ponte Preta, do Flamengo. Entenda isso. Bota na sua cabeça de uma vez: pô, mas o Flamengo foi prejudicado, o Flamengo tá com um monte de jogador na seleção. O seu diretor, o seu presidente... O seu não sei quem que fica lá dentro do clube cuidando disso, assina 1 ano antes o calendário. Vão lá os clubes, quem é responsável por dar a canetada, vai lá, assina e aceita o calendário. Então, não adianta, de novo, bota isso na sua cabeça, não adianta ficar reclamando depois, vocês aceitaram. O que acontece é que o PDV falou muito bem, é que a CBF arruma problema pra ela, porque acho que ela fala assim: ó, vocês assinam aí, vai, me ajuda aí, já vamos aprovar essa bagaça, que hoje é sexta-feira, eu quero tomar um chopp, então acelera aí, assina isso aí e depois a gente vê. Se der ruim, isso aí a gente reavalia lá na frente. E sempre dá ruim. Sempre. Porque sempre vai dar ruim nesse calendário ridículo. Então, ou pra mim, igual agora, daqui 1 mês, vai estar todo mundo assinando o calendário e não muda mais nada, a não ser, claro, teve uma enchente, teve um negócio catastrófico no Rio Grande do Sul, ok, teve, sei lá, uma pandemia, show. Agora, o que já está previsto... Mas a gente tem que saber que esse tipo de coisa vai acontecer. Mas o que já está previsto, resolvido e organizado está. Entende o que eu quero dizer? Sim. Ok, pô, vai ter data FIFA, os clubes já sabem. Então, irmão, desculpa, cara. Negocia com a confederação, negocia... Por que tem clube que, por exemplo, tem jogador estrangeiro, perde para seleções... Eu não vou colocar periféricas, que periféricas é uma conotação geográfica. Vou colocar seleções que não disputam, por exemplo, sempre a Copa do Mundo. E tem times que perdem esses jogadores... vamos lá, Bolívia, aí tem um peruano perdido assim num time de segundo escalão. Os caras sempre... E às vezes esses caras são titulares, e eu duvido, que é o que eu vou cobrar sempre aqui, se um dia um Cuiabá, um Fortaleza estiver disputando que seja um Criciúma, uma Copa Sul-Americana, e tiver uma data FIFA que vai perder 3 jogadores, se vocês vão mudar a data se eles pedirem. Esse é o ponto. Mas aí Sul-Americana não é mais CBF, mas eu entendi o que você quis dizer, desculpa, né? Eu falei... Cara, assim, a hierarquização de competições, igual o PDV falou, a Copa do Brasil é mais importante porque paga mais. Eu não acho que ela deve ser feita pela CBF, sim, por cada clube. Pro Corinthians hoje vale muito mais o Brasileirão do que a Copa do Brasil. E o Corinthians vai ter desfalques que não teria no Brasileirão por conta dessa mudança, porque vai antecipar a rodada. Então o Félix Torres, o Romero para a seleção do Paraguai, outros jogadores não vão poder jogar o Brasileirão, que é o foco do Corinthians. Então, nisso que a gente
entende e eu vejo que é completamente justificável o Corinthians estar tão irritado. Hoje a gente teve também, o Martelli, um posicionamento importante da Federação Paulista, há pouco, inclusive. Isso. O Renato Carneiro Bastos, que é o presidente da federação, em nota oficial, Repudiou, hein? declarou apoio total ao Corinthians, repudiou a ação da CBF. Até um movimento que é importante da gente mencionar, porque acho que é natural em algum momento que o Reinaldo chegue à CBF, né? Um cara que faz um trabalho na federação que é muito elogiado e consistente, agora toma de novo uma posição contrária à CBF. Vejo com naturalidade também que no futuro o Reinaldo, que hoje preside a Federação Paulista, assuma a CBF. É natural o posicionamento da Federação Paulista de Futebol, porque, óbvio, já diz no nome Federação Paulista, e não só isso. É algo que também fere esse adiamento, né, do jogo, fere o regulamento geral de competições da própria CBF. Então é isso que a gente está discutindo aqui, cara. É a própria... Imagina assim, a CBF, a gente faz um regulamento e a gente quebra esse regulamento que a gente fez, cara. E óbvio que você levanta perguntas. Porque o Landim assumiu interinamente quando o Edinaldo saiu. Quando o Flamengo faz solicitações, elas são muito mais bem vistas do que em relação a outros clubes. Cara, os caras arrumam um problema pra eles mesmos. Você vai fazer o quê? Enfim. Eu acho que esse jogo vai acontecer... E outra, é jogo de Copa. A Copa a gente tá acostumado com quarta-quarta, né? Quinta-quinta. Mas na final, e a final eles muda. têm feito, verdade, né, a final muda. de fim de semana. Enfim, eu entendo, assim, vocês estão corretíssimos. Eu também acho que o Corinthians tem que fazer esse tipo, tem que se manifestar, tem que indignar, tem que repudiar e tem que tentar, de alguma forma, mudar essa situação. Mas tudo isso é causado por conta do excesso de jogos. E você coloca a data FIFA nessa conta e que a gente vai ter que ouvir o que disse o Rodri algumas semanas antes de ter uma gravíssima lesão. Vejam só como o destino é implacável, né? O cara que botou ali a cara a tapa e falou algo imprescindível pro futebol atual, de que os jogadores precisam ser ouvidos para formulação de calendários, e acho que o jogador brasileiro precisa olhar pro jogador europeu de alguma forma, ou para aquele que está na Europa, para tentar se politizar um pouco mais com relação à profissão dele e tomar as rédeas desse tipo de discussão. Acho que existe o exagero de data FIFA, que a gente fala aqui, além de chato, também desgasta os jogadores. E tem muito cara que poderia até se machucar no clube, que paga o salário dele, mas se machuca servindo uma seleção, e é muito mais importante ele estar com saúde para servir o clube dele, porque futebol é feito por clube, é o que mais movimenta futebol, mas aí essas horas é onde a CBF ganha dinheiro com a seleção, é onde as federações ganham dinheiro com as seleções. Então assim, ninguém quer dar um passo atrás. Então o certo seria os jogadores tomarem as rédeas, esse tipo de discussão, o que o Rodri falou, o que muitos desses caras na Europa vêm batendo nessa tecla, e é um continente que tem menos jogos do que aqui. E aqui a gente não vê nada disso acontecendo. Tudo isso é causado por conta do excesso de jogos. Tudo isso. Exatamente. Tudo isso. E é louco, né? Porque a gente, querendo ou não, esbarra nesse argumento de Flamengo versus outros times, mas não é só Flamengo, não. Isso aí não é só Flamengo, não. Quando teve as catástrofes, tinha time que não queria parar o brasileiro. Todo mundo olha pro seu umbigo, isso é verdade. Todo mundo defende o seu. Não acho isso, não vou colocar aqui um sentimento de julgamento. Não vou dizer que tá certo ou errado você defender o próprio umbigo, isso falando de dirigentes de clubes. Desde que não esbarre no que a gente chama de regulamento. Então, o Flamengo tem todo o direito de ir lá e pedir o adiamento. O que eu acho errado é a CBF acatar. Assim como o Corinthians tem todo o direito de repudiar. Porque tá esbarrando no que a gente chama de regulamento de calendário. E desculpa, a CBF com o Avelar lá ficou com uma cara de... Não vou dizer trouxa, né? Mas ele ficou com uma cara de... Pô, uma semana antes o Tite falando mal o Flamengo falando mal entre si do Avelar, do cara que dirige e controla lá o calendário de competições, e uma semana depois o cara muda o calendário pro Flamengo. Então, é isso. E vamos lembrar disso para toda vez que a gente cogitar a hipótese de união dos clubes. Independente do lado que você esteja nessa discussão, do lado do Flamengo ou do lado do Corinthians, os clubes, obviamente, só vão pensar no benefício próprio, seja o Corinthians, seja o Flamengo, e que esse pensamento imperando, que é o normal, o futebol brasileiro vai seguir mais ou menos o Vasco tá como nessa está. Também. O ponto focal ficou Corinthians e Flamengo, porque o Corinthians pediu, Isso. o Flamengo pediu e o Corinthians, né, enfim, tá na semi. Mas o Vasco também cogita ir pra justiça comum. Não foi só Corinthians e Flamengo. Tem um jogo que atrapalhou o Vasco. O Vasco é um time que também, não digo aqui que vai correr risco até o fim de cair,
mas não é um time que também está confortável. Afetou o Galo também que vai jogar contra o Vasco. É um pouco mais confortável no Campeonato Brasileiro, é verdade, tá na Libertadores, mas é um time que gostaria de contar com o elenco ideal também no Campeonato Brasileiro.